Olá, bom dia, Merinha. Seja bem-vinda, bem-vindo, Jairo. Bom dia com alegria, né, Merinha? Com muita alegria. Muito bom, estamos aqui. Opa, esqueci do meu segredinho, que é a luz. Então, estamos juntos aqui no Thanks God Everyday dessa terça-feira, falando das coisas do alto, nos conectando, acessando, né? Tudo aquilo que Deus já fez para mim e para você. E vamos lá então na nossa leitura de hoje. Mateus 6, 33 e 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Bom dia, sejam bem-vindas, meninas, sejam bem-vindas. E a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos, pois, ou ansiosos, né, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia o seu próprio mal. Como é difícil não pensar no amanhã, né? Como é difícil ficar no hoje. É um grande desafio. Para mim é um desafio diário. E a gente sempre fica viajando na maionese, né? Nós temos dois problemas. Nós ficamos às vezes muito no passado, ou pelas dores do passado, ou pelas glórias do passado, e ficamos muito no futuro, né? Na nossa ansiedade de ver o final do filme. A gente pede para as pessoas não dar spoiler dos filmes, né? Mas nós adoraríamos ter spoiler da nossa própria vida, é ou não é? E nós estamos querendo saber o que vai acontecer no final do mês, no final do dia, no final da semana, no final do ano, no ano que vem. A gente fica tentando pegar os spoilers, né? Na verdade, Deus já deu os spoilers, né? Tem até uma frase que eu gosto muito, não sei se é do Billy Graham, eu acho que é. Eu li o final da Bíblia, vai dar tudo certo no final. Esse é o maior spoiler de todos, né? Nós confiamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então no final vai dar tudo certo. Esse deveria ser suficiente para nós, mas nós queremos spoilers parciais, né? Nós queremos também saber o que vai acontecer no final do mês, no final do ano. E aí a gente vive nessa ansiedade. A ansiedade hoje é um dos males que mais faz o povo de Deus sofrer. E é interessante que nós, sendo povo de Deus, filhos de Deus, nós vivemos numa ansiedade que não combina com o título, né? Então, se somos povo de Deus, nós não deveríamos estar submetidos a tanta ansiedade. Sejam todos bem-vindos, bom dia a todo mundo aí que está chegando. Eu estou meio que no contra aqui da luz, eu estou com dificuldade de enxergar. Não que eu esteja com idade de óculos, não é isso, não. É porque eu não estou conseguindo enxergar por causa da claridade. Então, nós vivemos numa ansiedade sem fim, e cada um numa medida, né? A ansiedade pode ser desde pequena e controlável, e ela vai ganhando força. A ansiedade, quanto mais nós vivemos no futuro, a ansiedade ganha força de uma tal medida que ela vira o que eu precisei experimentar na minha vida, que é o distúrbio da ansiedade, né? Então o distúrbio da ansiedade é quando tudo te leva à ansiedade. Aí o prazer da vida, ele é abafado em cima de tanta ansiedade, não consegue mais curtir, porque onde é que nós podemos curtir a vida? Só no presente. Nós só podemos desfrutar o que Deus dá para nós no presente, não tem como desfrutar o futuro e muito menos o passado. Então, se nós vamos desfrutar, é o presente, mas quando nós estamos na ansiedade, nós estamos no futuro. E essa palavra é uma palavra que eu tenho falado sobre ela muito, né, Mateus 6, porque Deus tem ministrado muito no meu coração em relação a isso, e eu fiquei realmente constrangida diante de Deus quando eu percebi que eu, me dizendo filha, estava vivendo como ímpia. O que é o ímpio, né? O ímpio é o que não conhece a Deus, é o que não vive debaixo do poder, da força, do favor e do amor de Deus, né? O ímpio é o que está fora. E eu, sendo filha, e sempre me disse filha, nasci num lar cristão, sempre fui cristã, né? Hoje com mais consciência, claro, e com mais amor no coração, mas sempre fui cristã, e eu, sendo isso, cristã, filha, eu sempre vivi como ímpia. E como é que vive como ímpia? Aí que está a informação pesada do dia de hoje, né? Aliás, eu tenho falado sobre isso nos últimos dias, né? Eu descobri que eu vivia como ímpia porque eu vivia na ansiedade. Eu vivia correndo atrás. Já viram essa expressão, né? Tô correndo atrás. Então eu fui mãe muito nova, eu me separei muito nova, eu virei mãe solteira muito nova, eu tenho 3 filhas, né? E a minha vida inteira eu sempre busquei ser uma boa pessoa. Ó, eu sou uma boa pessoa, tá? Pra você que não sabe, eu sou uma boa pessoa. Então eu sempre me esforcei para o quê? Para pagar as minhas contas, para oferecer para as minhas filhas o que eu achava que era o melhor para elas, né? Tipo, morar num lugar legal, ter confortos e tal, enfim, vida normal, né? E eu sempre corri muito atrás, né? Eu sempre corri atrás de dar conta das minhas coisas, de pagar, de cumprir meus compromissos.
E isso é uma coisa legal, lógico que é, mas do jeito errado, na motivação errada. Eu sempre esperei dar conta na força do meu braço, né? E aí eu vivi na ansiedade durante anos, aliás, décadas da minha vida, né? O que eu falo com você aqui, tem gente tão nova aqui me seguindo, né? Não, tem gente tão jovem, tão mais jovem do que eu, que ouve, né, as minhas palavras e o que eu quero, né? O que Deus quer, Ele sabe, são outras coisas, mas o que eu mais quero do meu coração é que você acorde bem antes do que eu acordei. Eu precisei viver décadas do lado errado da passagem para agora passar para o lado certo. Então, quando foi tanta orientação errada, né? Essa passagem, versículo 23, quando começa falando que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E eu sempre tive a ideia de que servir ao dinheiro seria correr atrás de riqueza, querer só dinheiro, viver uma vida fútil. Eu sempre tive essa ideia. Mas, na verdade, eu vivia servindo ao dinheiro e não sabia. Foram décadas servindo ao dinheiro ou, como a palavra diz, servindo a mamon. Quando é que nós servimos a mamon? Quando eu penso em dinheiro, da hora que eu levanto até a hora que eu durmo. Tá, André, mas não era para pagar as contas? Era para pagar as contas, era para criar as filhas, mas estava tudo errado, tudo errado. Eu não busquei o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Eu busquei a correria da conta de pagar as minhas contas. E a palavra fala tão claro, não é que não é para pagar as contas, não é que não é para ser responsável, não é isso, é porque tudo isso, a palavra é tão clara. Deus sabe que eu preciso. Eu sempre precisei, você também precisa, né, cumprir suas obrigações, pagar suas contas, fazer tudo que tem que ser feito. Deus sabe todas as coisas, a palavra é muito clara. Busca o reino de Deus, porque Deus sabe todas as coisas que você precisa. Olha só que louco, mas não sou filha, né? Então o primeiro insight que veio muito forte, foram muitos insights que eu tive, né, muitas revelações, foi muito rema na minha vida nessa passagem. E muitas coisas mexeram muito forte comigo, porque eu sempre quis servir a Deus, eu sempre me propus a servir a Deus. Mas na verdade eu não buscava o reino de Deus em primeiro lugar, eu buscava as minhas correrias, dar conta do resultado em primeiro lugar. Mas a palavra fala que se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, Deus sabe e me entrega todas as coisas em consequência de buscar a Deus em primeiro lugar. Então foi bem dramático, assim, o dia que eu percebi que eu tive essa revelação, que eu realmente busquei o tempo todo, em primeiro lugar, as minhas obrigações, as minhas contas, o meu crescimento pessoal, profissional, financeiro, tudo isso era prioridade na minha vida, e com um respaldo muito forte, que foi sempre para minha família, né? Então, como eu disse, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, então sempre foi por motivos muito bons, né, honestos, que eu servi a mamon. Eu tô rindo agora porque esse pecado, junto com todos os outros que eu cometi, Deus fala comigo que não guarda nem lembrança. Eu tô rindo porque Jesus já riu comigo sobre isso, né? André, para com isso. Eu não tô nem lembrando que você passou 50 anos da sua vida servindo a mamon. Deus não se lembra dos nossos pecados, mas eu me apressei rapidamente eu me apressei em pedir a Deus que me desse revelação. Então, o que é o reino, Deus? O que é a sua justiça, né? O que é o reino? O que é a sua justiça? Me ensina então a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E é muito mais bonito do que se pode pensar, é muito maior do que se pode pensar, é muito mais tudo do que se pode pensar, porque quando eu estava ainda nessa confusão de vida, eu pensava que servir a Deus e a sua justiça era ficar dentro de um prédio, de uma religião, servindo ali, fazendo as coisas, né? E aí eu já cheguei até a falar, inclusive, com alguns líderes, não, eu não posso, eu tenho que ter, tipo assim, eu tenho minhas correrias, né? E hoje eu entendo que eu posso sim servir a Deus dentro de um prédio, mas não necessariamente eu tenho que servir a Deus dentro de um prédio. Servir ao reino não é estar num prédio, apesar que eu posso estar num prédio servindo ao reino. Espero que vocês me entendam, né? Mas então servir, o que é então o reino de Deus, né? O reino de Deus é a vida plena. O reino de Deus é eu estar plena primeiro em todas as áreas da minha vida. Quando eu transbordo, se você que precisa perder peso, se você olha para mim e eu estou com 50 anos, com a minha melhor forma, eu estou com o meu peso, eu tenho saúde, eu tenho energia, então eu estou na plenitude
Eu estou na plenitude do meu corpo físico. Eu estou jovem aos 50 anos. Quando você que não está ainda, quando você olha para mim, eu tenho certeza que você deseja isso. Isso é ser pleno. É você olhar, como eu já ouvi de tantas meninas novas, inclusive, falar assim, eu quero ficar igual você. E muitas vezes essas meninas têm idade para ser minhas filhas, né? Então quando eu estou na plenitude, na minha juventude aos 50 anos, no meu peso, na minha energia, na minha disposição, eu inspiro pessoas a também querer a plenitude nisso. Olha que coisa linda, né? Hoje eu não sou casada, mas você que é casado, né? Se você está casado e o seu casamento está na plenitude, se você transborda amor pelo seu cônjuge, parceria, unidade, né? Muito feliz esse mês. Minhas duas filhas, elas fazem aniversário de casamento, elas estão muito bem casadas, o casamento delas transborda, é muito lindo, as duas. Meus genros são muito bons, são homens de Deus, minhas meninas também. Então quando eu, por exemplo, eu não sou casada hoje, quando eu olho para um casamento na plenitude, o que eu sinto? Eu sinto raiva de casamento? Não. Eu sinto desejo, eu sinto admiração, eu sinto inspiração. Pessoas solteiras olham para pessoas bem casadas na plenitude e querem também aquilo. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. É a plenitude em todas as áreas aqui. Eu falei sobre peso e falei sobre casamento, mas também é sobre tudo. Se eu vejo alguém vivendo a sexualidade ali com seu cônjuge de uma maneira maravilhosa, perfeita, linda, o que eu desejo? Isso também. Se eu vejo pessoas bem-sucedidas ou pessoas com a relação com Deus espiritual na plenitude, qualquer área, gente. Quando você transborda, quando eu transbordo uma área, eu estou dando prioridade ao reino de Deus, porque as pessoas elas vêm até mim e elas querem o que eu tenho. Isso é lindo, isso não é inveja, isso é inspiração, isso é o reino de Deus. E o que é então a sua justiça? A justiça é que é para os filhos. É para os filhos, isso que é a justiça de Deus. Toda a plenitude é para os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Falamos ontem, né, na passagem muito linda, né, que está lá em Romanos 8,14, né? Quem são os filhos de Deus? É quem segue o Espírito Santo de Deus, aqueles que são levados, que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, tem revelação da filiação. E então, se nós somos filhos, nós somos herdeiros de tudo isso, do reino que está aí. Então nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu transbordo a plenitude em todas as áreas da minha vida e eu faço isso para que os filhos, a justiça, os filhos acordem e venham viver também essa plenitude. Eliane falou, não aceito menos do que isso. É isso mesmo, nós não aceitamos menos do que isso. A plenitude em todas as áreas, o transbordo. Sabe o que é o transbordo? É quando Deus me dá tanto que sem sentir, derrama. Sem sentir, derrama. Onde eu estou, o assunto é vida saudável. Onde eu estou é a vida com energia. As pessoas elogiam a minha idade, a minha disposição, a minha saúde, o meu corpo, o meu peso. E isso é transbordo. As pessoas querem aquilo. Nem todo mundo consegue dar o passo naquele momento, mas as pessoas me veem como uma referência. E isso é transbordar. Isso é o reino de Deus. Como eu digo, né? Por exemplo, na questão de emagrecimento, todo mundo pode ser magro. Sim, todo mundo pode ser magro. Sabe por quê? Porque isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Quando eu olho para um corpo, uma pessoa obesa ou então com sobrepeso, sem condição às vezes de abaixar direito para amarrar um sapato, isso é plenitude? Isso é reino de Deus? Não, isso é engano. Isso é engano, isso é bloqueio. Quando a pessoa está no seu peso, na sua energia até muito mais, que nem combina com a sua idade, né? Você se sente jovem, mas você está com uma idade ali já mais está igual eu, 50 anos, mas você está com isso muito forte. Isso é o reino de Deus. E quando eu pego tudo isso pra mim, eu estou dando prioridade pro reino de Deus. Eu quero tudo, sim, eu quero tudo. Por quê? Porque eu sou filha. Eu sou filha. Se eu sou filha, eu sou herdeira de tudo isso. E esse transbordo é pros filhos, porque os filhos acordem. Por quê? Porque muitos de nós ficou preso na escravidão, no engano, nos bloqueios. Que não pode ter uma sexualidade assim, que não pode ter dinheiro assim, que não pode ter um peso assim, que não pode ter um casamento assim. Isso tudo é bloqueio da escravidão. E quem
Teve uma pequena pausa, mas voltou. Quem nos colocou na escravidão foi o inimigo de Deus. E por que nós somos colocados na escravidão? Porque o inimigo sabe exatamente quem nós somos. Nós somos filhos, nós somos filhos. E não adianta saber só que não, aqui a gente já sabe, a gente já entendeu a matemática, a lógica, a gente entendeu, mas não é isso. Nós temos que sentir no coração, por isso que Romanos 8 fala que o Espírito de Deus é o Espírito de Deus que dá testemunho e te leva a chamar Deus de Pai. É o Espírito que faz esse trabalho. Então, se você já sabe que é filho, mas não sente filho, se você já sabe que é filho, bom dia, lindona, se você já sabe que é filho, mas você não tem resultado de filho, você tem uma vida mais ou menos, não tem resultado de filho, eu vou te dar então agora o caminho. Hoje é o caminho não é me ouvir, também é bom, né? Nós estamos aqui juntos, isso que nos ajuda, mas não é isso. O caminho é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que te revela quem é você. A Romanos 8 fala, o Espírito Santo de Deus me faz falar, Abba Pai, papaizinho querido, é o Espírito Santo de Deus que faz isso. Então, se você está com autoestima baixa, se você está achando que você não merece as coisas, se você está achando que é isso ou aquilo, ou eu tenho dinheiro, ou eu tenho amor, então eu tenho isso ou tenho aquilo, se você está nessa, você não teve ainda revelação de quem você é. Isso é o principal que nós precisamos corrigir, a identidade. Desde Gênesis 1, nós somos avisados, nós somos falados, nós somos imagem e semelhança, mas ainda chega em Apocalipse e nós ainda não estamos ainda com a revelação de quem nós somos, porque nossa vida não testemunha quem nós somos. Eu não me sinto, eu sei, mas não sinto, então eu preciso de um socorro urgente, e o socorro urgente é o Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14, que me dá testemunho, me convence de uma forma tão definitiva, que me faz falar, Abba Pai. Abba Pai. Bom dia Nancy, bom dia a todo mundo que está chegando aí. Então nós temos que corrigir isso, nós corrigimos isso e o resto vai acontecer, todo o resto vai acontecer. Quando eu me sinto filha, eu entendi Mateus 6. Quando eu me sinto, mas não é saber, quando eu me sinto filha, quando você se sente filho, você entende, você tem revelação de Mateus 6. E aí nós saímos de um lado para o outro. Nós paramos de sair correndo atrás das correrias, só de pagar a conta, só de ser responsável, só de fazer o que tem que ser feito. Preocupar com a roupa que eu vou vestir, com a comida que eu vou comer, com as contas que eu vou pagar. Eu paro com tudo isso e eu passo para o outro lado. Qual é o outro lado? Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e todo o mais vos será acrescentado. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Amanhã a gente resolve o que vai acontecer amanhã. Hoje, prioriza o reino de Deus. Então, para fechar nosso raciocínio, o que é o reino de Deus? Plenitude. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Olha para os seus resultados. Vê qual é a área da sua vida que você ainda não tem resultado de filha. Você pode ser filho e ter resultado de filho de escravo. Olha para as suas áreas. Conversa sério com Deus, faz uns acordos com Ele, fala assim, eu não aceito, Senhor, não, faz igual o profeta, agarra e não solta. Fala, Senhor, eu não te solto aqui enquanto o Senhor não me der revelação, porque a Andréia falou e eu estou vendo que é verdade, a base de tudo aqui é porque eu não me sinto filha. Então corrige isso rápido dentro de mim, porque eu quero o reino, eu quero a sua justiça. Lembrando que nada é pesado, nada é pesado. Jesus falou, tá cansado? Vem cá. Tá achando que tá muito difícil? Vem cá. Porque o meu fardo é leve e meu peso é suave. Meu fardo é suave, meu peso é leve. Inverti a ordem, mas no final é tudo leve e suave. Se tá pesado, se tá difícil, você tá no lugar errado. Você não está no lugar onde você foi criado. Você não está no lugar onde você já foi revelado pelo Espírito Santo. Tá tudo errado. Para tudo e resolve isso. E prioridade zero na nossa vida, ajustar. Eu sou filha, se filha, herdeira, e eu tenho direito a tudo isso, ao reino. E vamos lá então priorizar o reino. Gente, obrigada pela sua companhia. Cada vez que eu falo com você, eu falo comigo, tá? Cada vez que eu falo com você aqui, eu preparei ontem, eu orei ontem com Deus e Ele me falou tudo isso comigo. E Ele me corrige, Ele tem me puxado
né, o tempo todo para as águas profundas. E assim nas águas profundas eu vou com Ele, eu vou puxando vocês e juntos nós vamos para o melhor de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Beijo no seu coração e até amanhã falando mais do reino e da sua justiça.